Como é que surgiu o teu interesse, Randolph, pela política? Você já era um jovem que queria ser líder de turma, já queria se envolver de alguma forma com decisões, assim? Bom, primeiro teve o movimento estudantil, né? Mas, aliás, antes do movimento estudantil, esse anelzinho aqui fala per si. Esse aqui é o anel de Tucum, né? A gente começa a usar esse anel quando começa a atuar nas pastorais sociais da Igreja Católica, né? Tá. Então, eu sou de uma família muito católica, desde cedo eu aprendi a ir à missa, eu fui formado em um colégio católico, né? Um colégio semi-internato, primeiro em Pernambuco, depois lá no Amapá também num colégio de formação católica, e desde cedo eu comecei a atuar nas pastorais sociais da Igreja Católica, em especial na pastoral da juventude, né? Esse anel aqui, todo mundo pergunta, mas que esse anel é esse? É de noivado? Não, é de casamento. Tem um significado que o Dom Pedro Casaldáliga deu a ele, é o matrimônio com a causa dos mais pobres. Então a pastoral da juventude, ela é uma espécie de escola para a gente, da formação política, das contradições sociais, da vida como ela é. Então, isso me incentivou depois na militância no movimento estudantil, e aí a trajetória veio, né? E passou pela tua cabeça em algum momento seguir a carreira lá da pastoral de padre, de... Bateu na trave. Mas aí então, eu tava pensando nisso. Bateu na trave. Eu cheguei assim, eu era sempre muito bem quisto no colégio, pelas freiras, né? Era muito assim... os padres, né, também gostavam da minha atuação, né, na pastoral da juventude, né? Chegou a ser refletido, mas é o seguinte, os meus pais mesmo não me incentivaram, e eu mesmo vi o seguinte, não dá, né? Não ia dar. O celibato é um negócio que não ia dar certo. Que era Vamos admitir as restrições. Celibato é pesado demais. O celibato é muito pesado. É pesado. Via assim, eu olhava assim, poxa, o sacerdócio é algo legal, né? Mas aí tem a história do celibato, não dá, não. Aí a gente resolveu. Aí eu aprendi que dá para fazer sacerdócio de outra forma. A causa da política pelos que mais precisam é uma forma de sacerdócio também. Ou seja, toda a sua carreira política foi criada para fugir do celibato. Toda a construção é para não ter que se privar de uma coisa muito importante na vida do Aí, homem. como eu tinha que exercer algum tipo de sacerdócio, eu disse, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, como tem contradições sociais, como os que mais precisam sempre necessitam ter algum tipo de voz, como os oprimidos têm que se manifestar, aí eu comecei a militância na política também, um pouco para cumprir esse serviço. Porque eu sou de uma formação na Igreja Católica, né? Que o principal referência, um dos principais referências desse período era o Dom Pedro Casaldáliga, bispo do Araguaia, muito conhecido, nos deixou há muito tempo. Então ele é uma espécie de inspiração para aqueles jovens das pastorais da juventude, para aqueles jovens das pastorais sociais que ali final dos anos 80, início dos anos 90, né, viam a Igreja Católica e viam as pastorais sociais como também uma escola de formação política, da política como instrumento de transformação, né? Então isso que nos inspirou.